Então, eu acho assim, você falou com razão, né, da perspectiva de paz ou como buscar a paz. E assim, eu diria para você que Israel, né, teria e o resto do mundo, porque o resto do mundo é partícipe nisso. Sim, hoje, por exemplo, com o que está acontecendo, eu digo que por um bom tempo, ainda que a gente tenha a memória curta, né? Então, eu já vivi mentiras do Ocidente que justificaram a guerra do Iraque, que justificaram a guerra do Iraque contra o Irã, sabe assim? Então, a gente tem memória curta. Mas, por um bom tempo, o Ocidente não vai poder falar de direitos humanos nem direito humanitário, sabe assim? Porque ao mesmo tempo em que Israel está bombardeando um hospital, sabe, explicitamente, sabe, não é acidente, não é, entendeu? Sobre isso, eu vi uns caras falando que... Eu vi duas teses. Uma que era o míssil do próprio Hamas que caiu lá, e uma outra tese era que os caras constroem os lugares para jogar míssil, não sei o quê, e em cima de um hospital, por exemplo. Então, mesmo que, assim, não é verdade, isso eu tenho, assim... Porque, na verdade, o que acontece com a imprensa e tal? Você só precisa levantar a hipótese... Tá. Talvez tenha sido um míssil da Jihad ou um míssil do Hamas, sabe? Aí tá escrito isso na manchete... E aí, pronto, aí acabou mas... porque não é, assim, por várias circunstâncias, né? Porque primeiro eles mandam esvaziar o hospital, certo? E aí o pessoal do hospital diz, mas para onde que eu vou? Eu tenho doentes, tenho UTI, tenho criança, tenho... Certo? Então eles ameaçam uma, duas vezes e tal, e vão lá e bombardeiam de fato, porque aqui tem uma questão, eles querem castigar, isso é muito claro, e está no discurso israelense, não é que eles estão escondendo isso, sabe assim? Antes até eles diziam, como chama, dano colateral e tal. Hoje ninguém mais fala seriamente sobre o dano colateral. Hoje o ministro mesmo disse, são animais humanos, nós precisamos exterminá-los, certo? Nós precisamos acabar com eles. Provavelmente falando do Hamas especificamente. Não, assim, ele pode até dizer depois, né? Mas, assim, tem uma desumanização, né, da população civil, das crianças, que é muito explícita, né, muito vergonhosa. Uhum. E, assim, por mais que você diga, olha, eu sofri o ataque primeiro, o ataque foi, sabe, violento, foi ilegal, mas esse ataque não tem justificativa no direito internacional. Se tivesse alguma, digamos, no plano moral, entendeu? Inclusive a punição coletiva, né? Que é um totalmente, conceito... assim, crimes é o que não falta ali, assim, sendo cometido. Então, eu acho que tem uma intenção, sabe? E o Ocidente está totalmente embarcado nessa... Quer a paz, assim, quer dar uma chance para a paz, acelera a desocupação da Cisjordânia, permite, sabe, a constituição de um Estado palestino independente, autônomo, o quanto antes, sabe? Senão vai acabar em tragédia. Não tem outra saída. Eu acho que você entende de comunicação muito bem. Nos últimos dias, a gente tem visto uma estratégia de comunicação que é a seguinte. Foto das vítimas israelenses, que é o que... É preciso falar aqui, eu acho que a gente não falou ainda, e isso é muito importante. Todas as vidas importam. É lamentável o que aconteceu. Lamentável. Tá, obrigado por falar isso. É lamentável. E, continuando o que eu estava falando, nós vemos as fotos das vítimas, o nome das vítimas, a história das vítimas. Então, a gente vê a menina autista que foi sequestrada, que era fã da J.K. Rowling, e aí a J.K. Rowling vai lá e faz uma publicação. Em algum momento você viu o nome de um palestino? Não que eu me lembre. Eu estou vendo isso todos os dias. Todo dia de manhã, antes de levantar da minha cama, eu abro os dados e abro o jornal. Eu não vi o nome de nenhum palestino. Porque isso é uma estratégia de desumanização. Humano tem foto, tem coração, tem história, tem cor, tem olhos. A nossa história não é contada. Mas também, como é que você conta a história de 6.000 pessoas? Porque a gente tem 6.000 pessoas mortas agora.
É isso. E quando é isso que a gente fala quando a gente fala de desumanização. São as coisas que estão no mínimo. Não é só o Itamar Ben-Gvir ir a público e falar são animais. É sobre também essa questão de que as pessoas nos olham como números. E nós não somos números, são vidas. São vidas. E é muito interessante o que o Salem falou no sentido de paz. Vamos falar sobre paz. E aí as pessoas falam, tem que acabar com o Hamas. Cara, quer acabar com o Hamas? Vamos acabar com o apartheid, acabar com a ocupação. Porque o Hamas é um efeito colateral disso. Não existia Hamas antes da ocupação. E esse discurso alimenta um ódio muito grande. Semana passada, uma criança de 6 anos nos Estados Unidos, em Illinois, foi assassinada com cerca de 20 facadas. E o argumento do assassino foi morte aos muçulmanos. O menino era palestino. Tá noticiado, CNN, tranã, não é uma notícia... E o pior é que era vizinho e ele costumava brincar com a criança. Sim, ele sabia a história do menino. Mas foi mais por causa da... Sabe, do modo uma como... lavagem cerebral mesmo. Exato, é isso. Exato. Então, assim, eu não... Cara, na real, assim, tem muita mensagem que tá chegando no meu Instagram de... Tem uma pessoa mexendo no meu Instagram agora, porque senão eu já teria surtado. Mas a última mensagem dessa que eu peguei foi... E aí, ser humano inferior? Como tá sendo ver os seus esmagados como baratas? Espero que você morra junto. Eu não julgo essa pessoa. Sabe por quê? Porque 24 horas no jornal, 24 horas por dia no jornal, as pessoas estão chamando os palestinos de terroristas. 24 horas por dia no jornal, você liga e tem um genocídio acontecendo ao vivo. E isso é normalizado. Porque, no final das contas, quando a gente pensa em grandes tragédias, ninguém via o que acontecia num campo de concentração no Holocausto. Agora as pessoas estão vendo, está televisionado. Cara, estão bombardeando uma prisão a céu aberto, tem 2,2 milhões de pessoas lá dentro. E aí falam, mandaram evacuar. Para onde é que vai? Não tem para onde ir. E aí teve continuando no tema de comunicação, teve uma cena que eu vi, que eu falei, cara, essa cena vai ficar para a história. Que foi a cena do Hospital Batista, cristão, né? Tá. O Hospital Cristão Batista, que foi bombardeado e morreram 500 pessoas. Eles fizeram uma escolha, que foi fazer a coletiva de imprensa no meio dos corpos. Eu vi isso aí. Não importa se você fala árabe. A mensagem está ali. Nós estamos morrendo. Essa é a mensagem. É um ato de desespero, é pedir ajuda. Porque isso não tem nada mais desesperado que fazer uma coletiva de imprensa no meio dos corpos. E tem uma coisa ligada à comunicação, que é, em árabe, todo mundo se refere ao hospital como Hospital Mahamadani, que é o Hospital Batista, porque ele é de uma missão anglicana. No Ocidente, todo mundo se refere a ele como Arab General, certo? Ninguém se refere ao fato de que ele é um hospital anglicano, batista, sabe? Então você... Sabe, é isso, você conhece comunicação, então você sabe como é que é a escolha das palavras. Claro, como faz é toda que... a diferença, sim. E essa coisa da comoção, né? A gente viveu, por exemplo, recentemente, né? Você não podia mais nem ler o Dostoiévski, porque o Dostoiévski era russo, sabe? Assim, a demonização de tudo que era russo foi tal... E aí você diz, nossa, os russos invadiram a Ucrânia, etc. E a gente fica emocionado, né? Fica tocado. Aí alguém diz para você, oficialmente, eu vou cortar água, comida e energia da faixa de Gaza. Isso sai na primeira página do jornal como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? O cara está te dizendo, eu vou matar esse pessoal de sede, de fome e vou deixar eles no escuro. E vou bombardear em cima. E, sabe, o jornal acha que só noticiar isso, tudo bem, porque não tem nenhuma carga emocional, entendi. Entendeu? Como assim? É normal, é isso? Pode mesmo? Entendeu?